Olá, eu sou Fernando Dauti, eu sou mestre em periodontia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno o Centro de Especialidades Odontológicas na especialidade de periodontia. Hoje na web palestra nós vamos falar sobre a periodontia, protocolos de atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas. Então eu vou começar falando sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, com ênfase na atenção à saúde bucal vinculada ao SUS. As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, de 2004, são um processo resultante de discussões entre os secretários de saúde estaduais e municipais, e encontros e congressos de saúde bucal coletiva, e estão em consonância com a Conferência Nacional de Saúde e a primeira e segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal. Elas estão estruturadas em níveis de atenção relacionados à atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Na organização desse modelo, é fundamental que sejam pensadas as linhas de atendimento, que são as linhas da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Criação de fluxos centradas no acolher, no informar e no encaminhar o usuário ao serviço de saúde. Os pressupostos das diretrizes de Política Nacional de Saúde Bucal são o de qualificação da atenção básica, garantir uma rede de assistência básica, garantir uma rede de atenção básica integrada com toda a rede de serviços, assegurar a integralidade das ações que vão da prevenção ao tratamento, utilizar a epidemiologia e a descrição do território descrito, incorporar a saúde da família como importante no processo da reorganização da atenção básica. Dito isto, eu gosto de falar do estudo epidemiológico do SUSIN, que está publicado no Journal of Odontology de 2004. Este estudo ele foi desenvolvido para medir a ocorrência da perda de inserção periodontal em uma amostra representativa da população urbana adulta da região metropolitana de Porto Alegre, para medir a associação demográfica, comportamental e ambiental associadas com a ocorrência de perda de inserção nessa população. Esse estudo foi um estudo transversal, observando a população adulta acima de 30 anos que vive em Porto Alegre e região metropolitana, num total de 14 municípios. 974 indivíduos com idade variando entre 30 e 103 anos foram avaliados. Destes, 853 eram dentados, 121 desdentados totais e 388 homens e 465 mulheres. Os exames foram realizados por examinadores que estavam calibrados e todos os dentes permanentes erupcionados foram examinados, exceto os terceiros molares. Foi utilizada uma sonda milimetrada manual e os exames realizados foram de profundidade de sondagem, recessão gengival e perda de inserção. Na tabela 2, o autor apresenta o percentual de sujeitos com perda de inserção de acordo com a idade. Se nós observarmos em relação à prevalência, ou seja, o percentual que um paciente tem de perda de inserção em pelo menos uma face de um dente, 97,4% da população apresenta uma perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros. Quando a gente observa a perda de inserção maior ou igual a 7 milímetros, 51,9% da população estudada apresenta esse nível de perda de inserção. Quando a gente olha os dados relacionados à extensão, ou seja, mais de um ponto na boca do próprio paciente com perda de inserção, quando a gente olha os dados maiores ou igual a 3 milímetros, 67,9% da população apresentam perda de inserção. E quando a gente olha a extensão em maior ou igual a 7 milímetros, 15,9% da população apresenta perda de inserção em mais de um dente de 7 milímetros, mostrando que na população de Porto Alegre e região metropolitana existe muita doença periodontal. Quando a gente observa os dados relacionados ao status socioeconômico dessa população, a gente observa que tanto os dados de prevalência
quanto extensão, eles são maiores naquela população que tem um menor poder aquisitivo. E esses dados são estatisticamente significativos. Em relação aos dados de fumo, né, também se observa, tanto na prevalência quanto na extensão, que os pacientes que mais fumam são aqueles que apresentam mais doença periodontal. Agora, voltando a falar em relação aos níveis de atenção, o primeiro nível de atenção, que é a atenção básica, é o primeiro contato em que o usuário tem com a unidade básica de saúde, com o serviço de saúde vinculado ao Sistema Único de Saúde. Nesse sistema e nesse contato com a unidade básica de saúde, os usuários vão ter as suas ações mais primárias resolvidas. E nesse momento, o dentista do posto vai precisar intervir nos fatores modificadores da doença periodontal. Dentre eles, o controle de placa supragengival, através de raspagem, alisamento e polimento supragengival, raspagens subgengivais, a remoção de restos radiculares, de processos infecciosos na cavidade bucal do usuário, e mais do que isso, ele pode até realizar procedimentos cirúrgicos periodontais, como gengivectomias e gengivoplastias. E tudo isso vai depender da capacidade técnica instalada na UBS por esse paciente. E, obviamente, se essas necessidades, né, não forem totalmente sanadas, aí sim o paciente pode e deve ser encaminhado para o nível de atenção secundária, né? O tratamento das urgências, como guna, puna e abscessos gengivais e periodontais, também devem ser tratados na unidade básica de saúde. Os pacientes que não tiveram as suas necessidades atendidas no primeiro nível de atenção, na atenção básica, eles devem ser encaminhados para o segundo nível de atenção, onde os centros de especialidades odontológicas estão inseridos. Os CELS, os Centros de Especialidades Odontológicas, eles fazem parte da Política Nacional de Saúde Bucal, onde a ampliação e a qualificação do serviço de saúde bucal está inserido dentro do programa do Brasil Sorridente. O CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, são centros de especialidade ou clínicas especializadas que fazem parte do programa Brasil Sorridente, aonde os pacientes que não tiveram as suas necessidades atendidas na atenção básica devem ser encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas. O Centro de Especialidades Odontológicas deve prover pelo menos estomatologia para o diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, endodontia e tratamento de pacientes com necessidades especiais, além de cirurgia oral menor, de tecidos moles e duros. O critério para encaminhamento ao Centro de Especialidades Odontológicas, ele deve ser o de complexidade dos procedimentos, ou seja, aqueles procedimentos que não foram completamente sanados na atenção básica podem ser encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas. O dentista da rede da atenção básica que necessitar encaminhar um paciente, ele deve fazê-lo de uma forma de documento de referência e contra-referência. Esse documento de referência, ele deve ser feito em duas vias e ele permite que constem informações importantes do paciente no sentido da unidade básica de saúde de origem dele e o máximo de informações possíveis sobre aquele usuário em relação ao tipo de tratamento que foi realizado, o diagnóstico que esse paciente tem e, porventura, alguma doença sistêmica que esteja envolvida com esse caso. Essas informações são importantes para o dentista do centro de especialidade poder manejar o caso. De acordo com o Manual de Especialidades em Saúde Bucal, as ações que devem ser exercidas no Centro de Especialidades Odontológicas da Periodontia são a raspagem e alisamento radicular subgengival, que pode ser feita com ou sem acesso cirúrgico, os procedimentos cirúrgicos para tratamento das regiões de furca, com tunelizações, ressecções radiculares, gengivectomias, gengivoplastias, aumentos de coroa clínica, e a justificativa para o encaminhamento ao Centro de Especialidades Odontológicas são a complexidade do procedimento.
E esses pacientes, quando forem encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas, eles devem ter a explicação sobre a doença que ele tem. Em relação à cavidade bucal, ele deve ter os seus dentes que tiverem cárie tamponados, com material restaurador definitivo ou provisório. Os focos infecciosos, como restos radiculares, devem ter sido extraídos na atenção básica. E mais do que isso, os pacientes devem estar motivados a continuar o seu tratamento no Centro de Especialidades. O Centro de Especialidades da URGS, ele funciona regularmente desde 2007. E desde 2007, durante 6 turnos semanais, os pacientes são atendidos dentro desse Centro de Especialidades. Os pacientes, dessa forma, eles são divididos nas diversas clínicas de atendimento que existem dentro da Faculdade de Odontologia, de acordo com a complexidade de cada caso. Atualmente, o CEL da URGS realiza pelo menos 100 procedimentos periodontais especializados e temos pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre o recebimento de pelo menos 15 pacientes novos a cada 30 dias. O CEL da URGS atualmente ele é referência para todos os postos de saúde do município de Porto Alegre. Em relação ao fluxograma de chegada dos pacientes ao Centro de Especialidades, os pacientes, ao ingressarem na Faculdade de Odontologia, no CEL de Periodontia, eles têm um prontuário específico do Centro de Especialidades aberto. Nesse momento, eles fazem uma breve triagem e esses pacientes são encaminhados ao CEL de Periodontia regular, onde eles são atendidos por alunos de graduação. Evidentemente, de acordo com a complexidade de cada caso, quando se observa que o caso é mais complexo, se tratando de uma periodontite agressiva ou de um procedimento clínico cirúrgico que esse paciente necessite fazer, esse paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas e será atendido no curso de especialização em periodontia que temos dentro da Faculdade de Odontologia, para ter as suas necessidades totalmente sanadas. Evidentemente, por se tratar de uma faculdade de odontologia, nós gostamos ainda, num prazo de 2 a 3 meses, de reavaliarmos esse paciente, ou seja, reavaliarmos a terapia que realizamos lá no Centro de Especialidades Odontológicas. A partir desse momento da reavaliação e da solução do caso de cada paciente, aí sim esses pacientes são encaminhados à sua unidade básica de saúde de origem, com uma recomendação para se realizar a manutenção periódica preventiva ao longo do tempo e ele não tornar a ter mais doença periodontal. Então tá, pessoal, hoje a gente falou sobre o Centro de Especialidades Odontológicas em Periodontia da URGS. Até breve. Música